Mais um episódio aí no quebra-pau da família. Tudo começou muito tempo atrás, mas os novos capítulos aí começaram no Natal do ano passado. Bolsonaro estava em Brasília, isso aí pouquinhos dias antes do Natal, dia 22, 23, talvez até 24, e ele estava com Carlos e Flávio Bolsonaro e a Michelle também estava em Brasília. E aí, eu fiz um vídeo aqui na véspera de Natal falando, olha, teve uma treta natalina lá na família, quebra-pau mesmo, entre Michelle, Carlos e Flávio Bolsonaro. E o Jair fica no meio. Só que ele fica no meio, só que ele sempre fica ao lado dos filhos. Esse é um dos pontos aí de reclamação da Michelle. Depois daquela treta natalina, o Bolsonaro foi passar o ano novo em Alagoas, num hotel 5 estrelas, um lugar lá paradisíaco, e a Michelle foi lá passar semanas com o seu maquiador, dando beijinho no pescoço dele. Ficaram aí quase 3 meses sem se ver. Depois, em março, voltaram a aparecer juntos, e aí, depois de um tempinho, as primeiras vezes estavam aí desentrosados, depois de um tempinho parecia que estava tudo bem. Chega abril, os dois estão em Manaus, e aí, novamente, eu fiz um vídeo aqui, faz 3 semanas mais ou menos, e novamente estava ali o desentrosamento, a Michelle já parecendo mais brava e irritada com o Bolsonaro ficou um tempinho no hospital, depois saiu, ele também não parecia muito paciente com ela, ok. E aí, a Michelle foi para um lado, ele foi para o outro, se separaram. Lembrando que quando aconteceu isso, uma semana antes, a Michelle se internou num hospital e o Bolsonaro não foi nem visitá-la, nem sequer gravou um vídeo, olha, fazer um story no Instagram falando, olha, minha esposa deseja melhora. Não custa nada. Não fez nenhuma menção a ela, mas nem, olha, escreveu um tweet, escreveu um post no Facebook, escreveu 2 linhas. Não fez menção alguma a ela. Lembremos que o Bolsonaro, ele faz uma coisa, muita gente pergunta, caramba, Thiago, por que a extrema-direita tem tanto alcance nas redes sociais? Porque o Bolsonaro está todos os dias, olha, eu nem fui no perfil dele antes de gravar o vídeo, eu vou aqui aleatoriamente. Ele está todos os dias divulgando parlamentares bolsonaristas, divulgando contas de bolsonaristas, divulgando outras pessoas, todos os dias. Tá aqui, ó, marcando Jorginho Melo, ele divulga o canal dele no Telegram, tá aqui marcando Rodrigo Valadares, aí ele tá aqui marcando o filho dele, outro dia eu mostrei aquele marcando o Bilinski, marcando outros, aí o que acontece? Como ele tem 25 milhões de seguidores, é muito seguidor, mais de 1 milhão de pessoas vê cada história dele, aí quantas pessoas não vão passar a seguir essas pessoas? Que são também bolsonaristas. Aí todos eles, quando você vê, estão com 600, 700, 800 mil seguidores, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, alguns aí são mais divulgados, chegam até a 10 milhões como o Nicolas. E aí, óbvio que se você tem várias contas com milhões de seguidores, o alcance vai aumentando. Na esquerda você não vê isso acontecer. Lula não marcou ninguém, não marcou ninguém, não marcou ninguém, não marcou ninguém, não marcou ninguém. É só o Lula. É ele sozinho aqui no jogo dele, tá? Lula. Cadê? Tá marcando alguém? Não tá. E aí o que acontece? Aí só o Lula, obviamente, só o Lula vai ganhar seguidor. É só ele, não tem ninguém. O máximo que ele faz é de vez em quando, ó, pega aqui, aí ele compartilha um post da Casa Civil do Brasil. Aí se você clicar aqui, você entra no Instagram da Casa Civil. Mas ó, é diferente de você fazer o post e marcar ali para a pessoa seguir. É diferente. Você só marcar o post, a pessoa já vê o post por ali, muitos nem entram no perfil. Então você vê um modus operandi diferente, um faz sucesso, o outro é um fracasso nas redes sociais. Não vou falar que o perfil do Lula é um fracasso, mas a esquerda em si está um fracasso, e boa parte é porque quem tem mais seguidores aí, quem tem milhões e milhões dos políticos que têm exposição na imprensa e por isso tem muitos seguidores, eles não apoiam nem os outros políticos do próprio partido do PT, nem os influenciadores. Podia o Lula ali marcar o Lindbergh, marcar a Glaze, marcar em outro post algum ministro dele que seja do PT. Nem tô falando para ele ficar marcando esses ministros do Centrão, não. Só gente de confiança absoluta. Não faz. Não é feito. E aí o que acontece? O quebra-pau tudo indica que tem a ver aí com comunicação, quebra-pau lá de Natal, e que tem a ver aí com 2026. Aí, olha só. Essa semana saíram pesquisas mostrando a Michelle Bolsonaro melhor do que o Tarcísio, melhor colocada que o Tarcísio numa eventual disputa com o Lula. São 2 pesquisas. Uma é uma pesquisa Quest, eu já comentei as 2 aqui, vou falar bem rapidinho o contexto. Uma pesquisa Quest foi divulgada, a Michelle aparece com 33%, o Lula com 47%. Quando é o Tarcísio, o Lula tem 49% e o Tarcísio tem 28%. Ou seja, a diferença do Lula para o Tarcísio é muito maior do que dele para a Michelle. Michelle está melhor do que o Tarcísio nessa pesquisa. As pesquisas internas dizem aí as más línguas, eu vou falar más línguas porque são jornalixos bolsominions, então más línguas literalmente.
e mal os dedos também, que são os que escrevem as matérias. Dizem aí que a Michelle está até empatada tecnicamente com o Lula na pesquisa do PL. Porém, olha só, o Bolsonaro, que está no hospital e tal, ou estava no hospital e sempre ali quietinho, para isso ele apareceu via imprensa. Ele apareceu para dizer que ele não quer a Michelle em 2026 e que ele não vê essas pesquisas aí com muito crédito. Que coisa, né? Aparece pesquisa aí na imprensa mostrando a Michelle melhor que o Tarcísio, sendo a melhor bolsonarista colocada numa pesquisa, e o Bolsonaro já chega e fala não, para a própria esposa. Aí logo depois sai matéria agora no Globo, numa dessas jornalistas que eu sempre digo, a matéria sai direto do WhatsApp da família Bolsonaro e vai para a página do Globo, dizendo que o Flávio Bolsonaro ele não acredita nas pesquisas. O quê? Agora a gente começa a ver por que a nova treta aí da família Bolsonaro. Muito provavelmente, quando o Bolsonaro, antes ele se internar no hospital, e quando a Michelle se internou no hospital, que foi uma semana antes, faz um pouquinho mais de 3 semanas, qual que era o contexto? Tinha saído uma outra pesquisa interna do PL que mostrava que a Michelle tinha... Isso mostrava, a gente não sabe porque a pesquisa não é divulgada, é proibido divulgar a pesquisa, os números, tudo mais. Mas diziam esses jornalistas do Globo e do Metrópolis, que a Michelle tirou pontos de vantagem do Lula e que ela tinha a diferença dela, do desempenho dela para o desempenho do Tarcísio tinha aumentado, ou seja, ela estava melhor que o Tarcísio de uma maneira melhor do que na pesquisa anterior. Ok, aí teve alguma briga, os dois se separaram, a Michelle foi para o hospital, o Bolsonaro foi bater perna pelo Brasil, viajar, se divertir, aí depois o Bolsonaro é quem foi para o hospital e a Michelle é quem foi viajar e se divertir pelo Brasil. Pois bem, separados. Aí agora sai pesquisa, o Flávio chega e diz o seguinte para o Globo: eu não acredito em pesquisas. Eu não acredito nessas pesquisas. Essas pesquisas não querem dizer nada. Ok. Aí logo depois o Flávio entra em contradição. Ele diz, mas eu não estou acreditando aí nesse desempenho aí da Michelle, porque olha, ela tem uma rejeição muito grande, de acordo com a pesquisa. Então, de acordo com a pesquisa que ele acabou de dizer que ele não acredita, ele diz que a Michelle não pode ser a candidata em 2026 porque a rejeição dela é grande. Ou seja, a parte que diz que a Michelle tem uma intenção de voto maior que a do Tarcísio, ele não acredita. A parte que diz que a Michelle tem uma rejeição maior que a do Tarcísio e do Lula, ele acredita. Aí é uma coisa óbvia, a Michelle tem uma rejeição maior que a do Tarcísio, muito maior, porque a Michelle é conhecida pelo Brasil inteiro, o Tarcísio não. O Tarcísio não é conhecido em muitos lugares do Brasil. Então, obviamente, quem é mais conhecido tem rejeição maior. Só que no caso da Michelle tem um outro problema. Ela leva o sobrenome Bolsonaro, então ela tem a rejeição parecida, menor, mas parecida com a do Jair Bolsonaro. O Lula tem 49% de rejeição na pesquisa Quest. A Michelle Bolsonaro, que não é tão conhecida como o Lula, 99% dos entrevistados dizem conhecer o Lula. E esse outro 1% eu não faço ideia de quem é. Eu realmente não faço ideia de quem é 1% dos brasileiros que dizem que não conhecem o Lula. Realmente, tá morando onde? Tá morando na Lua? Pois bem, deve ser bolsominion que fala que não conhece só de birra, não tem como. Mas a Michelle não é conhecida por 99% dos brasileiros, mesmo assim ela tem 50% de rejeição. Ou seja, mais da metade dos que o conhecem, dos que a conhecem, a rejeitam. E aí o Flávio usa esse dado para dizer que não, o Tarcísio é realmente o melhor candidato. O Flávio tá jogando mais gasolina na fogueira, nessa treta aí da Michelle com o Jair. Inclusive, vou além. Não duvido nada de que o Flávio seja novamente um dos pivôs dessa nova briga, tá? Não duvido nada, como foi lá no Natal e como foi também em 2022. Lembra, em 2022 teve uma mega treta lá do Flávio com o Eduardo e depois do Flávio com a Michelle Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro ele queria dominar a comunicação do PL no ano eleitoral, o Eduardo Bolsonaro queria que fosse uma comunicação mais estilo Steve Bannon. Teve um quebra-pau ali entre os dois, o Eduardo Bolsonaro fez a parte dele a parte, o Carlos Bolsonaro fez a parte dele também a parte, e a comunicação oficial era feita pelo Flávio Bolsonaro. A Michelle, em determinado momento, tentou dar palpite e foi escorraçada pelo pessoal ali do PL. Aí agora, já foi uma das tretas ali, e até então já se sabia que a Michelle não gostava dos filhos do Bolsonaro, que tinham brigado e tudo mais. Aí agora, no Natal, a mesma coisa, briga por causa de 2026 e por causa de tretas passadas, né? A gente que não se gosta fica ali junta debaixo do mesmo teto, acaba brigando. E também temos aí a briga agora. Por quê? Porque a Michelle aparece bem na pesquisa, né? Bem, assim, comparada com o Tarcísio e contra os bolsonaristas, melhor que eles.
E o Flávio Bolsonaro chega e fala não. Logo depois o Jair falou em off. O Flávio falou em on, com aspas dele mesmo, dizendo que não acreditam. Aí logo depois, o Flávio Bolsonaro, na entrevista que deu lá para a amiga dele do Globo, ele diz o seguinte: olha, essa pesquisa mostra que a popularidade do Lula está caindo ladeira abaixo, viu? Quem for em 2026 contra o Lula vai ganhar. O Bolsonaro vai tentar reverter a inelegibilidade, mas ele formou outros líderes. Porque, ó, você vê a popularidade do Lula indo ladeira abaixo, quem for contra ele vai ganhar. Então, peraí. A parte da pesquisa que diz que o Lula tem 47% e a Michelle tem 33%, o Flávio Bolsonaro não acredita. A parte que diz que a Michelle Bolsonaro tem 50% de rejeição, o Flávio Bolsonaro acredita. A parte que diz que a popularidade do Lula vinha caindo, agora estabilizou, né? Mas que vinha caindo, aí nessas pesquisas todas, o Flávio Bolsonaro acredita. Então aquela é a crença seletiva. Eu acredito nas pesquisas, mas só naquelas que dizem o que eu quero ouvir. Eu via muito dessa crença seletiva na esquerda durante o governo Dilma. Felizmente isso parou. Eu lembro que as pesquisas mostravam a Dilma indo ladeira abaixo na aprovação e a esquerda falava, isso é mentira, é mentira, é mentira. E eu lembro que na época, infelizmente, ainda não tinha o Plantão Brasil no YouTube, tinha no Facebook. Lá no Facebook eu escrevia, eu fazia memes, não aparecia, não era vídeo, né? E eu tentava explicar para as pessoas, olha, nas redes sociais estamos apanhando. E todo brasileiro, ali era 2015 e tal, todo comecinho de 2016, todo brasileiro eu falava, já tem celular na mão, e todos eles vão pro Facebook, pro Instagram e só vem coisa contra a Dilma, e não tem um contra-ataque. E eu já falava isso, olha, vai fazer 10 anos o ano que vem. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui, olha, assisti tanto vídeo dessa corja pra ficar comentando aqui, meu Deus do céu, às vezes dói o olho, viu, de tanto ver bandido aí na minha tela. Inscreva-se,